Você sabia que o filme Divertidamente tem embasamento científico por trás daqueles personagens que conquistaram o mundo 9 anos atrás e estão conquistando os cinemas mais uma vez? Pois é, existe uma ciência por trás do filme Divertidamente e nesse vídeo eu quero te falar sobre as evidências por trás desses personagens, da história do filme, do que acontece na mente da menina Riley, a personagem principal desse sucesso da Pixar e Disney. E já quero te avisar logo de cara que vão ter spoilers aqui, então essa é uma análise que vai falar sobre o filme. Eu acabei de assistir o filme na última quinta-feira, então assisti uma vez só, dublado, tá fresquinho na cabeça aqui, e o que eu vou falar com vocês aqui vai ser a respeito da minha vista do filme que eu assisti na última quinta-feira. Ok, dito isso, eu quero fazer alguns acordos aqui, que são... Eu vou falar aqui sobre as evidências científicas por trás do filme, mas não vai dar tempo de falar em detalhe sobre tudo, porque é um vídeo, o formato dele, o objetivo dele aqui é para o YouTube, então não tenho a pretensão de ser uma grande aula aqui sobre o tema. Mas eu quero te falar sobre alguns elementos e te dizer, por exemplo, algo que não sei se você sabe, mas que o filme ele contou com psicólogos e grandes psicólogos como consultores para que na hora que os roteiristas estivessem nos seus insights criativos, eles iriam perguntando aos cientistas, aos psicólogos, cara, isso aqui pode, e se a gente fizer isso? E os psicólogos iam respondendo as perguntas e assim eles iam criando um roteiro que pudesse não só ser um filme de entretenimento, mas que tivesse uma mensagem e uma proposta de educação emocional, como de fato os dois filmes acabam se tornando. Obviamente tem muita liberdade poética, então tem muita coisa que realmente fica no campo da subjetividade, da metáfora, para fazer com que essa mensagem chegue não só no público adulto, mas no público infantil. E o vídeo é sobre isso. Tá? Anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu já falei aqui logo de cara o que é importante, já te avisei do spoiler, já te falei aqui dos pesquisadores, anotei algumas coisas aqui. Bom, minha primeira impressão do filme é que o filme foi muito bom, tá? Espetacular, filme bom, já sou fã. O segundo filme aqui também ficou muito bom na minha opinião. E eu confesso que logo de cara eu fiquei um pouco preocupado quando eu cheguei no cinema. Mas numa cena, logo no início, quando as três meninas estão no carro e a Riley descobre que as amigas dela vão ter que trocar de escola, naquela cena eu percebi que um grande cara que eu sou admirador demais, que é um psicólogo Paul Ekman, estava na sala. Por que isso? O Paul Ekman é um dos psicólogos consultores do filme. A grande verdade é que o filme, basicamente, o trabalho do Paul Ekman acaba sendo representado nesse filme aqui. Então tá rodando aqui do lado tá rodando aqui do lado o trailer do filme. Deixa eu trocar de tela aqui para ficar um pouco melhor a nossa conversa aqui. Vamos lá então. O Paul Ekman, ele é um psicólogo que estudou as emoções. E basicamente ele é o psicólogo que não é que definiu quais são as emoções primárias, porque vem há muito tempo sendo estudado isso. Mas foi ele que encontrou uma evidência que desse sustentação para chamar aquelas 5 emoções do filme de emoções primárias. E a base de trabalho do Paul Ekman, quando ele foi estudar as emoções, que ele utilizou para mensurar, foi a expressão do rosto das pessoas enquanto elas tinham as suas emoções. E o Paul Ekman escreveu esse livro aqui, chamado A Linguagem das Emoções, entre tantos outros. E esse livro aqui você não consegue encontrar ele hoje em qualquer lugar. Ele não é mais editado. Se você procurar aqui no Google para achar esse livro aqui, as páginas estão totalmente amarelas aqui, porque comprei em sebo. Ele custa aí em torno de R$500. Para você entender o valor do conteúdo do livro. Ele é vendido a mais de R$500. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que quando uma pessoa sente alegria no Brasil, e quando uma pessoa sente alegria nos Estados Unidos, e quando uma pessoa sente alegria no Japão, alguns grupos musculares se acionam. E são os mesmos grupos musculares. No caso do sorriso, da alegria, porque a gente vai falar aqui, por exemplo, são 2 músculos, que é o orbicularis oculi,
que é esse aqui do pé de galinha, e os zigomáticos, que é o músculo aqui da bochecha. Então, esses dois músculos, eles se movimentam no que a gente chama de sorriso genuíno, ou sorriso de Duchenne, que foi o pesquisador que identificou esse sorriso de fato e deu nome ao sorriso genuíno, que a gente chama de sorriso de Duchenne. Ok. Dito isso, ele foi entender se as outras emoções também tinham padrões de expressão no rosto das pessoas. E ele encontrou esse padrão para 6 grandes emoções, que são as 5 emoções do filme 1, raiva, tristeza, desprezo ou nojo, alegria e faltou uma medo. Mas ele também viu a surpresa como uma emoção também. Muitos pesquisadores não consideram a emoção como uma emoção de fato, porque depois dela sempre vem uma outra emoção. Por exemplo, eu tenho uma surpresa, eu abri uma caixa e tive a surpresa. Mas a surpresa era alegre, porque era um presente. Ou abri uma caixa e tinha um bicho peçonhento lá dentro. E aí eu tomei um susto, fiquei surpreso e depois tive medo. Então depois... Ou raiva também. Então depois da surpresa, normalmente vem uma outra emoção. E por isso que muitos pesquisadores não consideram. Então no filme, para que tivesse enredo, o filme 1 principalmente, foi escolhido 5 emoções e aí se deixou de fora a emoção surpresa. E uma coisa curiosa do trabalho do Ekman é que, e ele questiona isso, eu até deixei separada aqui a parte para poder fazer a leitura aqui, que é mais ou menos o seguinte, ó. É interessante entender como que a gente aprende esse movimento muscular. Porque eu posso, por exemplo, ter uma hipótese, eu ter aprendido a sorrir porque eu vi meu pai e minha mãe sorrirem. Então eu usei neurônio espelho, toda aquela história que você já deve ter ouvido falar em algum corte aí, ou algum conteúdo sério. E a partir disso eu repito o movimento do sorriso da pessoa. Só que ele faz uma reflexão interessante aqui. O aprendizado constante da espécie não consegue explicar por que as expressões faciais das crianças congenitamente cegas, ou seja, que nascem cegas, são semelhantes às expressadas por crianças com a visão normal. Então, como o rosto, como a expressão de sorriso de uma pessoa que nunca viu outra pessoa sorrir é igual à nossa que enxerga, por exemplo, ou a da grande maioria que está assistindo esse vídeo que enxerga. Então, a partir disso, ele começa a identificar que existem padrões nas emoções. E ele vai fazer um estudo, ele vai viaja a tribo que nunca teve contato com outros seres humanos para entender também se esse padrão de grupo muscular que é ativado quando temos emoções é o mesmo. E sim, ele chegou à conclusão, tirou várias fotos, enfim, da tribo. Se não me engano agora, aqui vai falhar a memória, mas se não me engano é Nova Papua Guiné. Agora, bateu a dúvida aqui, depois eu olho e coloco na legenda certo. Mas, enfim, uma tribo que nunca teve contato com o ser humano também tinha ativação dos mesmos grupos musculares. Então, cara, ele identificou um padrão. Aí se chamou essas 5 emoções de 5 emoções primárias. E a partir delas nós temos outras emoções ou outras possibilidades de combinações. E o filme 1, o Divertidamente 1, que você consegue assistir na Disney Plus, se eu não me engano, e não sei se tem em algum outro lugar, mas eu acredito que assinando o Disney Plus você consegue assistir, você vai ver isso aí que eu tô te falando, essas 5 emoções. O filme 2, ele vem para apresentar novas emoções com a evolução, o aniversário da Riley. O final do filme 1, ela termina com 12 anos. Acho que, se não me engano, tem uma uma frase final que fala: a nossa Riley, que é a voz da alegria falando, a nossa Riley completou agora 12 anos. O que pode acontecer de errado? E aí aparece uma deixa que o painel de controle foi reformado e tem um botãozinho chamado puberdade que fica quietinho no canto lá e a alegria fala: isso não deve ser importante. E o filme 3 justamente aponta para isso. Perdão, o filme 2. O filme 2 aponta para essa puberdade que acontece. E algumas coisas interessantes do filme, e eu vou precisar olhar para o meu tópico aqui, senão eu vou me empolgar com o tema e vou acabar fugindo aqui do tempo proposto. Então, por exemplo, um dos pontos de destaque que me chamou a atenção, a nova estrutura cerebral, que é o cérebro da criança, do adolescente, do jovem se desenvolver. E aí chegam algumas células lá demolindo, literalmente desconstruindo algumas partes da estrutura neural para colocar novas no lugar. E a partir disso vem o que eles chamam de novas emoções.
Aqui tem que fazer um breve parênteses, porque existem muitos construtos dentro da ciência. E quando a gente vai falar de ciência em si, é muito importante a gente escolher um construto para seguir e utilizar aquele. Então, o construto de emoção que eu vou utilizar aqui é do Eric Kandel. Eric Kandel, isso. Que foi laureado como Prêmio Nobel de Medicina em 2000, se eu não me engano. E ele tem uma obra muito importante dentro do mundo da neurociência, que é Princípios de Neurociência, e lá ele vai falar que a emoção ela tem relação com um evento biológico que acontece no nosso corpo, uma reação a algum estímulo. Então, o que vem a ser uma emoção, segundo esse construto científico? Aparece um tigre na minha frente. Eu não escolho ter medo. O meu corpo reage e eu tenho medo. No momento seguinte, quando eu consigo perceber que eu estou com medo, eu transformei essa emoção em um sentimento. É quando ela passou do âmbito somente biológico, sem consciência, alguma coisa meio que descontrolada, e eu passo a tomar consciência disso e se transforma num sentimento. Então esse é o construto do Eric Kandel, e é ele que basicamente eu utilizo em todas as entregas que eu faço. Então divido contigo aqui e é esse que eu vou abordar aqui na nossa fala. Porém, as outras emoções que aparecem, como por exemplo a ansiedade, ela... Dentro desse construto, ela acaba sendo uma faceta do medo e não uma nova emoção. Porque ela não é o medo em uma faceta diferente. Pelo próprio trabalho do Paul Ekman, que é esse pesquisador que eu te falei que foi um dos consultores do filme, e da filha do Paul Ekman, a Eve Ekman, que hoje tem um trabalho muito interessante, junto com o Dalai Lama, que fala de gestão emocional. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas dito isso, se tem a liberdade poética, obviamente, de falar no linguajar do dia a dia ali, que a ansiedade é uma emoção, que a vergonha é uma emoção, que o tédio é uma emoção e que a outra que é a inveja, perdão. A inveja é também uma outra. Então tá tudo bem, né? Por quê? Porque existe essa liberdade poética, ok? Tanto que, mesmo tendo uma consultoria psicológica, tanto do Paul Ekman, que foi considerado um dos 100 maiores psicólogos do século passado, e de outros psicólogos, como por exemplo o Dacher Keltner, que é um dos principais professores da Escola de Bem-Estar da Universidade de Berkeley, e a outra que eu não tenho muito contato, não consumi o conteúdo dela, se eu não me engano, é Lisa Dalmor, não sei o nome dela certo, que é uma psicóloga muito focada em adolescência. O trabalho dela eu não conheço ainda, mas se tá junto com esses grandes nomes, a gente começa a fazer algumas conclusões próprias de que também é uma grande profissional. Dito isso, a gente tem esse espaço aí de liberdade poética que parcialmente é aprovado por toda essa turma. Então, dá pra, né, sempre tem aquela turma chata, assim, da ciência. Mas não é, porque tudo bem, eu entendo e eu concordo, mas ali não é uma sala de aula. Ali é um cinema para levar o conteúdo científico que ele alcance as pessoas. Então, para mim, faz todo sentido que ele tenha essa liberdade poética e tá tudo bem. Dito isso, eu vou adiante aqui. Gostei bastante também da questão da parte de gestão emocional, porque ela vai lidando com novas emoções e ela vai aprendendo no meio do caminho como lidar com aquilo. Até então ela não tinha sentido ansiedade, até então ela não tinha sentido outras emoções. Então ela vai descobrindo ao longo do tempo. Eu particularmente nas minhas... toda vez que eu vou falar sobre esse tema, eu não uso inteligência emocional, eu uso gestão emocional. Porque emoção não se controla. Eu não escolho ficar alegre, eu não escolho ficar com raiva. A minha raiva, a minha alegria, as emoções primárias que foram tratadas inicialmente no primeiro filme, elas são reações biológicas que acontecem diante de estímulos. Só que esses estímulos eles podem ser internos ou externos. Os estímulos externos são, por exemplo, um tigre que aparece na minha frente. E o estímulo interno pode ser um pensamento. E aí, eu quase derrubei uma garrafa. E aí eu vou pro princípio da ansiedade também, que é quando eu começo a pensar em coisas ruins, e aí a coisa ruim que acontece, ela vira um estímulo, e no caso, a ansiedade sendo essa faceta do medo, e até isso mostra bastante no filme, porque durante o filme, se você perceber, o medo fica toda hora elogiando a ansiedade. A ansiedade saberia o que fazer nessa hora, a ansiedade saberia. Então, existe essa conexão também entre essas duas emoções,
pela ótica do filme, e eu julguei interessante isso aqui também. Cara, uma coisa interessante que me chamou bastante atenção e eu achei divertido foi também quando a ansiedade usa da criatividade para fazer o brainstorming ou toró de ideias. Eu assisti dublado, quero assistir legendado ainda, mas quando ela usa da criatividade para pensar em possibilidades futuras negativas. E quando ela faz essas projeções futuras, inicialmente a gente tem a visão no filme de que ela tem bons resultados, desfechos positivos inicialmente. E realmente a ansiedade faz isso, porque aquele momento onde a Riley ali acorda mais cedo e vai treinar, cara, foi um momento que eu particularmente gostei muito também, porque mostra que realmente, cara, às vezes a ansiedade ela nos traz subprodutos positivos. Que é, cara, faz sentido. Se eu quero ser uma grande jogadora de hóquei, eu preciso treinar mais. E a gente vai para grandes atletas de alta performance, que a gente, quando vai estudar a biografia deles, eles são, cara, eu chego antes de todo mundo, saio depois, e é isso aí. A alta performance, ela passa por situações de desequilíbrio. Né? Obviamente, a gente sabe que hoje existe a importância do descanso, né? Grandes atletas tanto que falam isso de forma frequente, como a repetição de que o descanso faz parte do treino, mas né, se eu posso treinar um pouquinho a mais ali, faz sentido dentro dessa busca dessa alta performance daquele momento. Só que se eu deixo a ansiedade tomar conta, como é o que acontece na cena final do filme, eu tenho desfechos negativos. Gostei muito aqui da questão também da parte que fala do abismo do sarcasmo, quando ela começa a utilizar da ironia e do sarcasmo, e isso afasta as pessoas, e aí você fica distante daquilo que quer conseguir. Eu achei muito interessante isso. Que mais eu achei aqui interessante que eu anotei para falar com vocês? Fiquei impressionado com a quantidade de criança empolgada com o filme, porque eu fui na estreia, assisti a sessão das 3 da tarde lá, minha agenda permite isso hoje, então fui lá 3 da tarde assistir o filme, e com a família toda, inclusive, muito bom, e quando eu olhei para aquelas crianças do lado, empolgadas, vai começar, e aí tem uma trilha sonora característica do filme, já divertidamente, e quando começa a trilha sonora, tinha umas meninas aqui do lado, que eu acho que não sei se tinham 12, talvez 13 anos, exatamente a idade da personagem. Olha, começou mal, e tudo mais. E uma coisa fantástica que eu achei, o filme foi aplaudido. Depois que terminou aquela sessão lá, o pessoal aplaudiu. Enfim, cara, foi muito divertida aquela experiência. E me espantou depois, quando a gente saiu do cinema, a fila que tinha de gente para as próximas sessões. E sabe aqueles baldes personalizados? Desculpa. Sabe aqueles baldes personalizados? Cara, não tinha mais, tinham vendido tudo. Então, achei fantástico o interesse pelo tema. Eu sempre uso o filme divertidamente muitas vezes, principalmente aquele curta, que eu não sei se você viu, que tem entre esse filme e o outro, que a Riley vai fazer um encontro com um garoto, e o que acontece na cabeça deles é muito divertido, no melhor ou pior trocadilho de divertidamente, e eu sempre uso aquele ali pra explicar o que acontece das emoções, dentro da cabeça da gente, enfim, como um contexto e tudo mais, por ter justamente esse trabalho de referência científica do Paul Ekman aqui, que eu já te citei anteriormente. Mas eu não sabia que tava tão no interesse dessa turma de 12, 13 anos, essa gurizada. E eu achei fantástico isso, esse interesse emocional, ao mesmo tempo que me preocupou, porque eu vejo que é uma criançada, e eu via essas falas pegando ali, olha a ansiedade, e aí caramba, cara, gente gurizada de 12, 13 anos, vou trocadilho de novo, né, ansiosa pra ver a ansiedade, caramba, cara, na expectativa, já tá no vocabulário, então me preocupou parcialmente, porque algumas coisas talvez estejam jogando precoces, então foi ao mesmo tempo que um misto de, né, uma sensação agridoce, como a gente fala, né, de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Foi interessante. Uma outra coisa que eu gostei muito, cara, gostei muito também, foi a questão das crenças e convicções. Tem esse novo elemento, essa série de memórias que constroem quem a Riley é, quem a personagem é. E eu achei fantástica essa abordagem, porque realmente nós somos o conjunto das nossas convicções. E aí tinha aquele conjunto de convicções que dava o subproduto, eu sou uma boa pessoa. Né? Aquela vozinha que fica falando lá, eu sou uma boa pessoa.
Fantástico isso, incrível, gostei. E aí quando desce lá, você vai lembrando cada memória, uma pequena frase. Eu sou músico, então quando toca a corda do instrumento vem a memória, já gostei da metáfora também, achei fantástico. E à medida que a ansiedade vai lá e arranca isso, preocupada com os seus subprodutos de futuro, ela vai criando uma nova versão, uma nova noção de eu. E aí é muito legal que a ansiedade sempre tem boas intenções. A ansiedade, não, eu vou fazer isso para proteger, eu vou fazer isso por isso. Ela sempre tem uma justificativa lógica para a ação que nem sempre ela é moral. Então, essa crença de si, ela só consegue fazer isso porque ela arranca uma série de outras convicções que definiam o que é moral para Riley, que é a personagem. E é muito fantástico que quando a ansiedade termina, ela olha e o subproduto é ruim. Que é, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. E eu achei demais aquilo ali. Porque é realmente isso que acontece com a ansiedade. As pessoas, elas buscam proteção, elas buscam ferramentas de segurança. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, então eu preciso cuidar de tudo isso aqui para resolver esse problema. E só que o subproduto é negativo. Então, a ansiedade, ela tem os seus aspectos positivos, mas ao mesmo tempo ela pode atrapalhar. Ela pode atrapalhar. Então, principalmente se ela se deixar que ela tome conta. E uma outra coisa que eu gostei bastante foi o uso, principalmente na tradução, de convicções e não de crenças. Porque não deixa de ser diferente, não é diferente. Um conjunto de convicções é a mesma coisa que o teu conjunto, o teu sistema de crenças. E a palavra crença, ela entrou muito em descrédito. Devido a um monte de gente que fez um monte de M com o coaching, falando sobre crença limitante pra cá, crença limitante pra cá. Então, acho que a escolha da palavra convicção, ela veio muito a calhar pra não carregar o histórico da palavra crença, apesar de ser a mesma coisa, tá? Então, eu gostei bastante disso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Convicções versus crenças. Cara, fantástico. E a cena final, muito boa. Tem onde a ansiedade perde o controle. Ela quer parar, mas não consegue. Ela quer parar, mas não consegue. E aí, todas as emoções juntas, principalmente ele tem uma emoção muito importante ali, que é a vergonha, que é o embaraço. Ela resgata a força moral. A vergonha é que, não, peraí, eu tô com vergonha de fazer isso. Eu tô com vergonha de ter essas atitudes imorais. Eu estou com vergonha de ter essas atitudes. E a partir disso, a vergonha dá espaço para as outras emoções trabalharem, como foi o caso da tristeza. Cara, deu espaço para sentir tristeza, para fazer aquelas ações antiéticas, imorais. E no final, e aí mais uma metáfora belíssima na minha percepção, que é todas as emoções se abraçando. Então, fantástico esse encerramento. Faltou uma última cena, tem no trailer aqui. Deixa eu trocar de tela mais uma vez aqui pra gente ver aqui. Tem aqui a ansiedade, ela vai falando ali, o embaraço, essas aqui são as cenas iniciais, muito bacana. Mas tem uma cena onde todas as emoções são colocadas num pote. Então aquela cena lá do fundo da consciência, aqui a Riley chegando na escola, aquela cena lá da consciência, do fundão da consciência, dos segredos mais profundos, muito bacana. Fantástica a metáfora, muito, muito rica. E aí, aqui a vergonha é muito bom. E aí esse é o momento que a ansiedade assume, né? E ela começa a ter bons subprodutos, ela começa a ter desfechos positivos quando deixa a ansiedade tomar conta. Ela começa a ser amiga da veterana, ela, enfim, começa a dar essa cena aqui, ó. Quando as emoções são reprimidas, a ansiedade pega todas as emoções e reprime elas. E ali a ansiedade tomando conta. E aí a adolescente aqui gritando com a mãe. Cara, fantástico essa visão aqui também. O conjunto de crenças ali, o conjunto de convicções. Fantástico, fantástico, fantástico. Cara, recomendo demais. Tem espaço para um filme 3. Inclusive, o Dexter Keltner, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, para a revista Times, onde ele fala, cara, que realmente é legal ter espaço. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui. Caramba, eu tinha separado no arquivo.
Mas enfim. E ele fala basicamente de querer ver algumas emoções como compaixão, talvez. Eu escutei em algumas conversas o interessante de ver a emoção paixão de uma adolescente, de enxergar, enfim, ver outras emoções mais complexas, além das primárias ali, vamos dizer, já indo mais pro campo do sentimento, enfim. Então tem muito espaço. Eu, quando pensei em gravar esse vídeo aqui, logo de cara, eu queria falar pra vocês sobre o Atlas das Emoções. Márcio, o que é o Atlas das Emoções? O Atlas das Emoções é um trabalho que veio do Paul Ekman com o livro da Linguagem das Emoções. Eu não sei exatamente a história, não lembro dos detalhes, mas é mais ou menos o seguinte. O Paul Ekman estava fazendo o trabalho e o Dalai Lama meio que deu uma cobrada nele, assim, uma cutucada, porque ele tem uma proximidade por pesquisar muito próximo com o Richard Davidson, que pesquisa o cérebro de monges meditando, e é por isso que ele tem contato com outros nomes aí, como Mathieu Ricard, que é um monge tibetano francês, que é tradutor do Dalai Lama, enfim. Por ter essa proximidade, o Dalai Lama meio que deu uma cutucada assim, tá, cara, mas e isso aí, tu tá usando pra quê? Legal essa tua ciência, mas tu tá usando para as pessoas saberem gerenciar suas emoções? E aí que surgiu a ideia de fazer um trabalho comunitário chamado Atlas das Emoções. Tá? Obviamente estou resumindo a história aqui de uma forma bem abrangente. E esse Atlas das Emoções, ele fala sobre diversas facetas das emoções primárias, incluindo, por exemplo, a ansiedade como sendo uma faceta do medo. Então, é um trabalho muito interessante, mas vai ficar muito extenso se eu abrir para vocês agora o Atlas das Emoções, tá? Então vai ficar para uma outra hora e eu quero saber a tua opinião. O que você achou do filme? Você gostou? Você não gostou? Já assistiu? Espero que sim, né? Porque tá aqui com spoiler, né? Então fica aí o... eu acredito que você deva ter assistido para chegar nesse vídeo e aí sim ter a nossa conversa. Então... fica aí meu agradecimento. Eu preciso fazer aqui, tem um post-it na minha frente para fazer o tal do protocolo de rede social. Então eu preciso dizer, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Então já posso dar um check aqui, né? A turma do marketing vai ficar feliz. E te perguntar, o que você achou do filme? O que mais te chamou a atenção? O que você tá gostando? O que você viu aí que você te chamou a atenção, que você gostou? Tem alguma outra coisa científica que eu acabei deixando passar? Tem alguma dúvida sobre algum tema científico do tema? Deixa aqui nos comentários, talvez renda assunto para um outro vídeo importante para outras pessoas. E o que você gostaria de ver num terceiro filme? Quais são as emoções que você gostaria de ver? Ok? Meu grande abraço para você. Se você quiser saber mais sobre ciência da felicidade e como ela se conecta à nossa vida, fica o meu convite para você clicar no link aqui abaixo e descobrir como é que funciona a jornada Felicidade e Consciência. Ela tem muita relação com basicamente o filme, que é unir temas que a gente já conhece, no nosso dia a dia, a ciência da felicidade, como isso se aplica, obviamente, e se transforma em resultado. Meu forte abraço e até a próxima.